Alex, pegando um contexto, né, e ainda de uma forma em geral, sobre a reação que os mercados estão tendo, e até vi algumas leituras interessantes em relação que o mercado está até muito confuso, né, em certos momentos, porque diante de tantas mudanças ali anunciadas por Donald Trump, e a gente tem visto, né, de fato, aí bastante volatilidade em relação às bolsas internacionais. Olhando para o histórico do S&P, principalmente ali, eu sei que ele mostra ali algumas correções que acabam sendo frequentes, mas a questão é o seguinte, essas crises profundas, que não são raras também, na verdade elas são raras, mas elas já aconteceram em outros momentos, mas elas também, de certa forma, abriram oportunidades, né, para muitos investidores. Como que o investidor ele deve ler, de fato, esse cenário? É uma possibilidade de oportunidade ou é alerta? Ótima pergunta, Paula. Eu vejo como uma oportunidade, à medida que você... Aí é muito particular de cada um, mas eu vejo como uma oportunidade, como uma primeira resposta, à medida que você queira investir a longo prazo nos Estados Unidos, né? Enfim, empresas que independem do ciclo econômico. Então, por exemplo, os próprios bancos, utilities, né? E eu nem estou falando das empresas de tecnologia. Por que as empresas de tecnologia no curto prazo? Porque elas dependem de growth, dependem de crescimento econômico. Né, depende de um juros mais baixo para investir, né, e ter realmente uma competitividade maior sobre as outras empresas. E também um setor de extrema mudança. Então eu vejo que as mesmas vencedoras de anos atrás não são as mesmas de hoje. Por exemplo, a própria IBM, né, várias empresas que eram as favoritas anos atrás em relação à corrida tecnológica, hoje, inclusive, nem estamos falando delas, embora algumas delas estejam listadas hoje. Então essa mudança tecnológica tem sido cada vez mais rápida e a dúvida em relação... Quando a gente pega um macro, né, em relação a essa possível recessão, que até, Paulo, eu estava lendo uma survey, né, uma pesquisa do Bank of America, que entrevistou 164 gestores. Essa pesquisa já roda já faz muitos anos, e dentro desses 164 gestores, aborda 386 bilhões de dólares que está debaixo sob gestão desses 164 gestores. E dessa pesquisa que eles fizeram, o que tiraram de conclusão? Dois principais questionamentos que a resposta, inclusive, me pegou aqui de surpresa. Primeiro, a questão da recessão. Grande parte deles, 42%, acreditam que sim, os Estados Unidos passará por uma recessão. E não porque esses gestores estão com a razão ou estão sem a razão, mas se a gente está falando que grande parte dos gestores acredita que deverá ter uma possível recessão nos Estados Unidos, a gente já consegue observar um movimento de money markets vis-à-vis do equity. Então, o equity que tem visto do ano passado para cá tem se reduzido, isso é óbvio, né? A gente tem visto uma redução de volume de ações por parte dos fundos nos seus portfólios, e o money market tem crescido ao longo do tempo, né? O mercado de liquidez tem ficado cada vez maior por essa instabilidade, como você mesmo disse, Paulo, né? Ninguém sabe para onde a economia vai, e ao mesmo tempo, uma outra resposta que foi muito interessante, grande parte dos gestores, são mais de 60%, acreditam uma desvalorização do dólar, né? Entre outras moedas. Então, claramente por causa da política do Trump. Então, por isso que essa temporada de resultados, né, mudando até um pouco de assunto, essa temporada de resultado, o mercado está, inclusive, lendo, enxergando, beleza, os bancos estão batendo a expectativa de lucro, né, está até acima, os bancos estão surpreendendo, mas é um resultado que veio, que a gente chama, né, pré-tarifaço. Pós-tarifaço, o que vai acontecer, o que deve acontecer com os bancos, né, porque é um grande norte de crédito. Se a economia vai entrar em recessão, a gente vai ter disponibilidade de capital de crédito menor, ou seja, uma inadimplência maior por parte dos bancos, ou seja, a mudança de rota vai ser muito mais abrupta por parte desses bancos. É isso que grande parte dos gestores analistas querem saber. Inclusive, o próprio CEO do Bank of America veio a mercado dizendo que não acredita em recessão. Porque se ele falar que acredita em recessão, o que vai acontecer com o banco dele? Né? O mercado vai penalizar agora no curto prazo. Se ninguém sabe o futuro, eu prefiro não escolher o pior cenário. Prefiro comprar o melhor cenário. Acho que essa é a leitura dele. Muito bom ponto. Alex, eu sei que você tem gráfico aqui, inclusive, para a gente. Tem, né? Já tá no desse jeito. assunto, inclusive, acho que é para importante a gente contextualizar debater. aqui. Estava falando sobre as quedas, né? Foram diversas quedas lá da Bolsa Americana, e aqui eu separei aqui sobre as últimas correções que nós tivemos no S&P desde o ano de 1940. Olha que interessante, de todas as quedas desde da Segunda Guerra, 1940, nós tivemos 32 quedas que estiveram entre 10% a 20%, ou seja, 32 dias que a Bolsa caiu em um dia de 10% a 20%. No caso agora, no dia 8 de abril, foi desse dia, né? Ou seja, a Bolsa ficou nesse range. Mas quando a gente pega aí as oscilações maiores, né, entre 20% e 30%, foram somente 7 dias, Paula, desde 1940 até agora em 2025. E aí esse número diminui cada vez mais à medida que a amplitude da queda se aumenta. Então a gente tem aqui de 30% a 40% somente 4 dias,
somente 3 dias na história nos Estados Unidos, desde 1940 até agora, que nós vimos uma queda de 40% ou acima de 40%. Tá? Então, ou seja, pouquíssimos dias, somente 3 dias na história. O que eu quero traduzir sobre isso, pessoal? Quando a gente pega, não precisa dizer basicamente esses números de 4, 3 dias de queda de 30%, mas quando a gente começa a olhar aqui 32 dias, né, ou seja, foram 32 oportunidades que os investidores tiveram de comprar a Bolsa Americana, eu falo principalmente o índice, né, para quem gosta de olhar ETF, né, enfim, como um todo, muito mais barato. E a gente sabe que esses movimentos, né, de curto prazo, que a Paula tem feito essa primeira pergunta, responde nesse gráfico. É que eu não tenho um segundo gráfico para colocar aqui o que traz de valor agregado você comprando nessas quedas. Mas quando a gente pega o número inverso, ou seja, os melhores dias da Bolsa, né, inclusive tem até um estudo muito interessante que eu posso trazer depois numa outra oportunidade aqui, que mostra, se você ficar de fora dos melhores dias da Bolsa, principalmente aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, qualquer Bolsa no mundo, você deixa de ganhar a maior parte do rendimento do ano que a Bolsa proporcionou para o investidor. Então acho que é muito importante você estar posicionado e aí a dose de você, né, do tamanho que a gente chama, né, do size, né, o tamanho da posição, vai derivar muito disso. Deu uma oportunidade, você tem apetite a risco, aproveitar essas quedas para você ficar posicionado. Claro que o horizonte de investimento tem que ser médio e longo prazo, mas a história nos diz aí que você acaba sendo recompensado pela sua tomada de risco.